Olá, É, eu gostaria de perguntar para você o que acontece quando uma pessoa morre. Ela já é julgada imediatamente ou ela dorme, né? Para responder essa controvérsia, há uma discussão muito grande dentro da teologia e algumas instituições, tais como Adventista do Sétimo Dia, Testemunho de Jeová, Cristadelfianos e várias outras instituições que defendem que uma vez que a pessoa morre, né, juntamente com o corpo, a alma dorme até que haja o julgamento, né, que ela seja ressuscitada para ser julgada ali no grande trono. E se nós formos ver, eles também interpretam essa questão do inferno, do Hades ou Sheol, como a sepultura. E analisando Lucas capítulo 23, verso 43, quando Jesus diz ali para o ladrão da cruz: hoje mesmo estarás comigo no paraíso, eles afirmam que a tradução correta é, na verdade, em verdade te digo hoje, estarás comigo no paraíso. Significando que não necessariamente o ladrão estaria com Jesus no paraíso naquele dia. Todavia, esse pensamento parece não ter fundamento bíblico, uma vez que nós encontramos vários textos que falam sobre a morte, por exemplo, em Cristo, como dormir em Cristo. Um exemplo claro disso se encontra em Marcos capítulo 5, verso 39, em que Jesus é chamado à casa de Jairo para ressuscitar ali a sua filha. E quando ele está a caminho, né, algumas pessoas chegam da casa de Jairo e falam: por que incomodas o mestre? Sua filha já morreu. E daí Jesus fala para Lázaro e para os discípulos, né, e diz o seguinte: crê somente. E quando eles chegam ali, né, está um alvoroço, todos estão chorando por causa da filha de Lázaro. E daí Jesus fala para eles: por que vocês estão nesse alvoroço todo? Ela não morreu, mas ela dorme. Né? E a partir do verso 38 de Marcos, ele vai dizer assim: chegando à casa do chefe da sinagoga, viu Jesus o alvoroço, os que choravam e os que pranteavam. Ao entrar, lhes disse: por que estáis em alvoroço e chorais? A criança não está morta, mas dorme. E riam-se dele. Tendo, porém, mandado sair a todos, tomou o pai e a mãe da criança e os que vieram com ele e entrou onde ela estava. Tomando-a pela mão, disse: Talita cumi, que quer dizer: menina, eu te mando, levanta-te. Nós vemos nesse texto que Jesus ele usa um sinônimo para a morte, né? O termo dormir. Também no livro de João, capítulo 11, verso 11, nós podemos ver uma clara referência, né, ao fato de que Jesus ele estava em outra cidade e ele foi chamado para ir até Lázaro, que estava enfermo. E aconteceu que Jesus ainda se demorou 2 dias depois que ele foi chamado ali, né? E quando ele fala para os discípulos: vamos para Betânia, né? Tomé fala: vamos sim, para a gente morrer junto com ele. Mas aí é interessante que em João capítulo 11, verso 11, vai dizer: isso dizia, e depois acrescentou: nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou para despertá-lo. Né? Vemos aqui novamente Jesus usando o termo adormecer para aquele que morre na presença do Senhor, para aquele que morre em Cristo. Né? E aí no verso 12 ele fala assim: disseram-lhe, pois, os discípulos: Senhor, se dorme, está salvo. Jesus, porém, falara a respeito da morte de Lázaro. O texto se explica, né? Ele usa o termo dormir, mas aqui está dizendo logo depois que os discípulos não entenderam, e nós vemos que ele se refere claramente à morte de Lázaro. E aí ele fala aqui, ó:
mas eles supunham que tivesse falado do repouso do sono. Então Jesus lhes disse claramente: Lázaro morreu. Então veja a clareza das Escrituras e de vários outros textos, tais como Mateus capítulo 27, verso 52, quando Jesus Cristo ele entrega o seu Espírito e ascende aos céus, né, os corpos de muitos santos que dormiam, o texto vai dizer em Mateus 27, 52, que dormiam em Cristo, ressuscitaram. Né? Nós podemos ver então que essa teoria de que, né, a alma no estado intermediário ela dorme, né, que ela tem que esperar um tempo, é na verdade uma afirmação de que da mesma forma que o corpo, a alma também está sujeita ao tempo. E na verdade, essa teoria ela não se fundamenta, porque a alma ela é eterna. O corpo ele pode perecer, mas a alma é eterna. A alma, ela, uma vez que ela se desliga desse corpo, ela continua, né, vivendo e não sujeita ao espaço-tempo, né? A alma, uma vez que a gente parte daqui conforme Hebreus capítulo 9, 27, lá está dizendo, ao homem está ordenado morrer uma só vez e morreu, segue-se, né, ali posteriormente o juízo. A pessoa, ela volta para Deus, né, e é julgada imediatamente se ela aceitou Jesus Cristo, se ela creu que Jesus Cristo veio nessa terra e ela o confessa com a sua boca que Jesus é o Filho de Deus e vive de forma condigna à vontade do Senhor, ela faz a vontade do Senhor, então ela vai direto para o paraíso. Ao contrário do que diz, né, essa doutrina do sono da alma. Segundo eles afirmam, né, a alma ela dorme, a alma ela não tem, ela aguarda o julgamento, não tem nenhum tipo de sentimento e assim por diante. Eles vão usar vários textos relacionados a isso, mas nós podemos ver claramente em Lucas capítulo 16, verso 19, ali na história do rico e do Lázaro, que não é uma parábola ali, aquele tema atribuído a esse texto nada mais foi do que um erro dos tradutores, né, dos padres que colocaram, mas ela não é uma parábola, porque uma parábola Jesus não cita nomes. Parábola ela usa todos os personagens com fins didáticos, né, ilustrativos ou simbólicos para, na verdade, relatar uma verdade ou se expressar uma verdade que se está querendo ser dita, né? E esse não foi o propósito de Jesus ali ao falar sobre o texto de Lucas, capítulo 16, verso 19 em diante. E nós podemos ver nessa história que uma vez que tanto o rico quanto o Lázaro partem, eles têm lembrança de como que foi a vida na Terra. Né? O rico lá, ele se lembra dos seus irmãos e até pede para ressuscitar, que Lázaro ressuscite e vá lá contar a história para os seus irmãos, para que eles não venham. Né? Eles têm sentimentos, eles sentem paz como Lázaro, mas ao mesmo tempo sentem tormentos como o rico. A alma ela tem plena consciência, o que de certa forma joga por terra essa teoria amparada e fundamentada pelos adventistas do sétimo dia, Testemunhos de Jeová e várias outras instituições. E em 2 Coríntios capítulo 5, versos 6 a 8, Paulo ele indica que uma vez que nós partimos, nós estamos com Cristo. E ele gostaria de estar com Cristo, mas ele ainda permaneceria por aqui. Então, partiu, está com Cristo. Né? Isso significa, de certa forma, que uma vez que nós estamos aqui nessa terra, a alma ela também permanece, mas ela se desligou, ela parte, está diretamente, se a pessoa viveu segundo a palavra, ela teve ao Senhor Jesus como seu único Senhor e Salvador, ela está com Cristo, né? E ao contrário do que afirmam muitas dessas teorias, que a pessoa morreu, ela jaz no Sheol,
né? Aí eles usam outro termo aí para explicar para falar sobre o sepulcro, né? Na verdade, essa teoria ela não se fundamenta, porque em Apocalipse capítulo 20 verso 13 e 14 nos fala que existe, né, existe o inferno. E a palavra do Senhor vai nos dizer lá em Apocalipse. Vamos lá para Apocalipse capítulo 20. Apocalipse capítulo 20, verso 13 em diante, vai dizer assim: deu o mal aos mortos que nele estavam, a morte e o além entregaram os mortos que nele havia, e foram julgados um por um segundo as suas obras. Então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. Então, eu quero dizer para você que me ouve, que uma vez que uma pessoa morre, ela não dorme, a alma não dorme juntamente com o corpo no sepulcro, mas ela vai direto ou para o céu ou para o inferno. Não existe purgatório, não existe meio termo, não existe o fato de a alma ela se sujeitar ao espaço-tempo e dormir, né, ali no sepulcro. Ela vai direto para um desses lugares que eu acabei de falar. A palavra de Deus, ela é clara, né? E nós podemos ver também em Tiago capítulo 2, verso 26, que assim como o corpo sem a alma é morto, né, a fé sem obras também é morta. Esse texto nos fala que morreu, o espírito deixou, né, o corpo não só fica aqui morto, mas o que acontece? A alma, ela volta para Deus, conforme esses textos que eu acabei de citar. Então, a palavra de Deus é muito clara, né? Ela é muito esclarecedora e nos dá paz e total segurança. Nós podemos ver que uma pessoa, quando ela passa aqui na terra e ela vive a vida toda pecando, ela não vai dormir, né? Fica lá descansando no sepulcro. Não, meu querido. Ela já é diretamente julgada se ela não aceitou a Jesus Cristo. E da mesma forma, se ela creu em Jesus Cristo, se ela o aceitou como seu único Senhor e Salvador, então ela já vai direto para o paraíso, conforme está dito ali em Lucas capítulo 3, 23, verso 43. Jesus, na verdade, no original, quando ele falou ali para o ladrão, né, hoje ainda estarás comigo no paraíso, ele estava, na verdade, relatando uma verdade do mundo espiritual, que quando nós partimos, se estivermos com Jesus Cristo, nós vamos direto ao paraíso. Eu quero dizer para você que porventura esteja afastado ou que esteja brincando de ser crente dentro da igreja, se prepare, meu querido, porque Gálatas capítulo 5, verso 7, ele vai dizer: de Deus não se zomba, aquilo que o homem plantar, isso colherá. Não tem como zombar, viver no pecado, no adultério, na mentira, numa vida de vícios, ou que eu de fato não sirva a Deus e depois eu não vá colher isso. É a lei da semente. Plantou, você colhe. E você colhe conforme a espécie da semente que você plantar. Entendeu? Então, eu quero dizer para você que está afastado, se reconcilie com o Senhor, né? Para você que talvez esteja brincando de ser crente, que busque ao Senhor em primeiro lugar, porque partiu daqui não tem esse negócio de ficar dormindo e esperar o dia do julgamento, não. Se nós servimos ao Senhor, nós estaremos diretamente com Ele nos céus, mas se não, né, de plano seremos julgados. E Deus, Ele não fez o homem para o inferno, Ele fez para o Éden, né? Ele fez para a sua imagem e semelhança, para que ele fosse próspero e abençoado em todas as áreas, não só nessa terra, mas também que ao final dessa escola, né, desse tempo que nós estamos passando aqui para definir a nossa eternidade, nós também vivêssemos eternamente com o Senhor dos céus. E eu gostaria, sinceramente, que você cresça no Senhor Jesus como seu único Senhor e Salvador, que você fizesse da sua casa um altar e o buscasse em primeiro lugar, para que nós naquele dia
vivêssemos, estivéssemos eternamente com o Senhor nos céus. Então fica aqui o meu abraço, espero que esse vídeo tenha esclarecido alguma dúvida sua, né? E se você tiver alguma sugestão de vídeo, deixe a sua sugestão aqui embaixo do vídeo. Um grande abraço.